Vamos começar então a aula de hoje sobre batismo, né? Vamos falar sobre batismo. Se Deus quiser, eu creio que uma aula que será bênção, né, para todos nós. Eu creio que o Senhor falará conosco poderosamente. Vamos estudar sobre batismo. Eu quero começar falando com os irmãos, dando um texto áureo no Evangelho segundo escreveu Mateus, tá? Você que está com a sua Bíblia aí, ou você que está anotando já, abra comigo aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19, para a nossa meditação. Quero abordar o tema aqui hoje de batismo, ok? Não sei se vai dar tempo de falar de ceia, eu acredito que hoje ficaremos apenas no assunto batismo nas águas, né? Então vamos falar sobre batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando todas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou ler mais uma vez. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, para nós começarmos aqui a aula, né, começarmos a falar aqui sobre batismo, eu quero aqui trazer o significado da palavra batismo, porque isso daqui já vai trazer um certo conhecimento para nós sobre o assunto. As palavras no grego para batismo é batito ou batizo, tanto no grego secular como no grego clássico, expressa as ideias, né? Expressa as ideias de mergulhar, imergir, né? Por exemplo, no texto grego do Antigo Testamento, Naamã deveria mergulhar, né? Então o termo que é usado é batizo. Ele tinha que mergulhar 7 vezes no Jordão. O sacerdote, ele devia mergulhar o seu dedo em sangue, né? Por exemplo, em Levíticos, capítulo 4, versículo 17, ele tinha que mergulhar o seu dedo em sangue. Então, todos esses termos, todas essas palavras no grego para batismo é mergulhar, imergir, certo? Por exemplo, nós não temos o hábito de usar a aspersão, que é aquela pessoa que só joga um pouquinho de água na cabeça da outra e está batizado. Não, nós imergimos, até porque no grego, a palavra grega para aspersão, para jogar um pouquinho de água, é outra. Por exemplo, aspergir é rantizo, derramar é catachel. Então, por conta disso, a Bíblia usando a forma, né, a palavra de imersão, é por isso que nós somos, já de início aí, é por isso que nós imergimos. Porque tem igreja que não batiza por imersão, né? Tem igreja que batiza por aspersão, jogando um pouco de água, tudo mais. Então, nós batizamos por imersão. Já no primeiro momento aqui, eu já falo que é pelo significado bíblico da palavra batismo, ok? Eu quero citar aqui, eu quero que vocês escrevam aí, por favor, quem está tomando nota. Eu quero citar uma referência aqui sobre o didaquê, tá? Se você puder anotar aí uma referência sobre o didaquê. O que é o didaquê, pastor? O didaquê é um manual de instrução cristão escrito no ano 110 a 220 depois de Cristo. Note que isso aqui que eu estou falando está no século I, né, no século II, ou seja, lá pertinho de Cristo, lá na época mesmo dos apóstolos, e ele afirma que a imersão, ou seja, o batismo por imersão, que você mergulha a pessoa na água, ela devia ser aplicada de maneira geral.
e as outras formas de batismo poderiam ser utilizadas quando a primeira não fosse possível. Então agora eu já começo a falar da minha visão teológica sobre o batismo e, consequentemente, da visão teológica da Viva Church. Eu sou extremamente a favor, eu sou extremamente... Eu concordo muito com essa versão, com essa opinião do Didaquê. A forma de batismo que mais se assemelha com a Bíblia, e eu vou depois falar aqui um pouco com os irmãos, é a imersão, é você imergir a pessoa, seja num rio, seja numa piscina, seja numa banheira, mas para mim a figura de linguagem que mais se assemelha com a Bíblia e com o significado do batismo é a imersão. Então, o que o Didaquê fala para os cristãos? Que a forma de se batizar é a imersão, né? Agora, de maneira geral, você usa a imersão. Agora, se não for possível a imersão, aí nós temos outras maneiras de batismo que podem ser usadas. Você que está escrevendo aí, anote que são 4 formas de batismo que existem nos dias de hoje. A primeira delas é a aspersão. A primeira forma de batismo, anote aí, a primeira forma de batismo que existe é a aspersão, né? Muito usado aí nas igrejas presbiteriana, luterana. A aspersão é você borrifar água ou você chuviscar uma água sobre a pessoa, né? Então você pega ali, dá uma chuviscada de água, você borrifa a água, isso aí é o batismo por aspersão. Segunda forma de batismo é por efusão, anote aí, efusão. Efusão, a água é derramada sobre a cabeça da pessoa, né? Pega ali uma canequinha, alguma coisa assim, derrama água sobre a cabeça da pessoa. Esse é a efusão, é o tipo de batismo da efusão. Então, primeiro, aspersão, que é borrifando água ou chuviscando água em cima da pessoa. Segunda forma é a efusão, que é jogando água sobre a cabeça da pessoa. Terceira forma é ablusão. O que é ablusão? É dar banho na pessoa. Então, outra forma que o pessoal batisma é dar um banho na pessoa. E quarta e última forma, que para mim é a visão que mais se assemelha com a Bíblia, é a imersão. É quando você mergulha totalmente a pessoa na água. Então, nós cremos que a forma mais clara, mais que se assemelha com a Escritura é a imersão. O batismo ele é uma confissão de fé, né? Ele é uma confissão de fé pública, mas o símbolo que o batismo traz, a forma que mais se assemelha com esse símbolo é a imersão. É quando você imerge a pessoa nas águas. Pastor, mas nós temos outras igrejas aí, né, que usam, por exemplo, a aspersão e tudo mais e tal. Eu vou continuar defendendo. Por exemplo, se alguém te perguntar um dia, né, você que vai ouvir esse Spotify, ou você que está ouvindo a aula aqui agora, se alguém falar assim, na minha igreja, ou eu acredito que o mais certo é a aspersão, jogar, né, borrifar uma água ali na pessoa e tudo mais, eu acredito que o mais certo é a aspersão, ou é a ablusão, ou é a efusão. Então, você que quer saber defender a imersão na Bíblia Sagrada, anote aí o primeiro texto, João capítulo 3, versículo 23. Anote aí, João capítulo 3, versículo 23 da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, João 3, 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Olha o que o texto fala. Ali haviam muitas águas. Então, geralmente aqui, o método de João Batista batizar era num lugar que tinha muitas águas.
Por que que ele ia batizar num lugar de muitas águas se ele batizasse por aspersão? Por que que ele ia procurar um lugar de muitas águas se ele batizasse por efusão? Então, nota-se que o jeito, a maneira, o modo que João Batista aplicava o batismo era por imersão. Segundo texto para defender, Mateus capítulo 3, versículo 16. Anote aí, Mateus capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha para você ver, Jesus saiu da água. Se ele saiu da água, é porque era muita água. Jesus não ia sair de uma canequinha. Jesus não ia sair de umas gotas d'água. Então, se ele está saindo da água, é porque era muita água, né? Então, eu já corroboro mais uma vez aqui com a visão da imersão. Se era muita água, se Jesus saiu da água, né? Se João Batista batizava aonde tinha muitas águas, corrobora com a visão da imersão. Entende? Vou colocar mais um texto aqui para vocês anotarem. Atos capítulo 8, versículo 36 e 38. Depois nós vamos voltar nesse texto aí com mais calma, tá? Atos capítulo 8, versículo 36 e o 38. A palavra de Deus diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Olha para você ver o que o texto está me dizendo. Filipe está andando com o eunuco num carro, o eunuco para e fala assim: olha, aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? Olha para você ver. Eles pararam o carro e ambos desceram até a água. Então, se os dois entraram dentro da água, se os dois desceram até a água, é porque não era uma canequinha d'água, não era uma poça, não era pouquinha água, era com certeza ali uma boa quantidade de água, talvez um rio, talvez um riacho, alguma coisa. Então, corrobora também com a visão da imersão. Pastor, tem mais texto bíblico? Tem mais texto bíblico. Anote aí, Romanos capítulo 6, versículo 4. Depois também eu vou voltar nesse texto com mais calma. Romanos capítulo 6, versículo 4. Daqui a pouco eu retorno também para explicar nesse texto, mas vamos anotar aí, vamos escrever aí e anotar. Romanos 6, 4. A palavra do Senhor diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando a figura de linguagem para o batismo é sepultamento, por isso que é novo nascimento. Você sepulta o velho homem para ressuscitar o novo homem, a nova criatura. Então, é o símbolo aí do batismo, você morrer para o mundo, certo? É você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então, olha o que Paulo está dizendo. Nós fomos sepultados no batismo. Então, se a figura de linguagem para batismo é sepultamento, qual que é o símbolo, qual que é a figura que mais se assemelha desse sepultamento? Você vai sepultar só metade do corpo? Você sepulta só uma parte do corpo? Se está falando de sepultamento, é o corpo todo. Quando alguém é sepultado, quando alguém é enterrado, você enterra só uma parte ou você enterra o corpo todo? Entende? Então, é por isso que no símbolo do batismo, o melhor símbolo, a melhor figura de linguagem para representar o que significa o batismo, a melhor figura de linguagem para representar o que simboliza o batismo é a imersão. Então, a melhor forma é a imersão, porque se comparado com o sepultamento, como Paulo aqui colocou, se comparado com os outros textos que eu citei aqui, de João Batista, de Jesus sendo batizado,
você tem mais base bíblica, mais proximidade, né, da Bíblia Sagrada e do que representa o batismo, a imersão. Então, por isso que nós, né, se alguém perguntar assim, nossa, mas na Viva Church é imersão. Por que é imersão? Tá aí a resposta com base na Bíblia Sagrada. Tá aí a imersão sendo defendida, tanto no batismo de Jesus, tanto como João Batista batizava, onde tinha muitas águas. Então nós batizamos por imersão. Só que, lembra que eu citei o Didaquê, que é lá do século I e II, que ele fala assim, olha, a maneira geral de se batizar é por imersão, mas quando não for possível, você usa outras formas de se batizar, né? Falando com as minhas palavras. Isso também é algo que nós defendemos. Por exemplo, vou começar a citar exemplos aqui para os irmãos. Eu vou visitar alguém no hospital, a pessoa está lá no hospital e ela vira e fala assim, eu prego para aquela pessoa e a pessoa se converte, ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Logo depois que ela crê, ela fala assim, olha, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado aqui agora, eu não sei se eu vou sair. Às vezes é um caso que a pessoa não sabe se ela vai sair do hospital, se ela vai melhorar, se ela vai morrer ali naquela cama. Eu vou virar para a pessoa e vou falar assim, olha, eu só batizo no rio, eu só batizo na piscina, não tem como eu te batizar. Ô irmão, de maneira nenhuma. A pessoa está ali e ela se converte e ela quer ser batizada, aí eu vou aplicar outro modo de batismo. Aí sim, eu vou aplicar, por exemplo, a aspersão. Eu vou batizar ela em nome de Jesus e eu vou borrifar uma água, ou eu vou gotejar alguma água sobre ela, ou eu vou criar alguma maneira ali de batizar ela no nome de Jesus. Uma vez que a imersão não é possível, aí sim eu vou para a aspersão, ou para qualquer outro modo aí, a eblusão, a efusão. Eu pego qualquer um modo desse aí para batizar, quando a imersão não é possível. Vou dar outro exemplo. Eu pego aqui alguns irmãos e nós vamos fazer missão no Nordeste brasileiro, ou, por exemplo, na África, lugares que não tem água, não tem rio, não tem lago, né? Não tem poça d'água. Vamos dizer que nós estamos levando uma garrafinha de água na mão, assim, ó. Aí a gente tá com essa garrafinha de água na mão, a gente prega lá para o povo e o povo fala assim, olha, nós cremos em Jesus e nós queremos ser batizados. Eu vou virar para essa pessoa do Nordeste ou da África e vou falar assim, olha, infelizmente você mora num lugar que não tem água para mim te mergulhar, então eu não vou te batizar. É lógico que não. Eu vou pegar a água ali, eu vou gotejar sobre a pessoa, eu vou borrifar sobre a pessoa, eu vou pegar uma canequinha, vou jogar na cabeça dela. De alguma forma, eu vou batizar essa pessoa no nome de Jesus. Entende? Então, assim, isso tem que ficar muito claro aqui para os irmãos, que normalmente, no padrão, nós batizamos por imersão, entendendo que ele significa, representa melhor o que a Bíblia fala do batismo. Então nós batizamos por imersão, entendendo que a imersão representa melhor o símbolo que é o batismo. Agora, não tem água para imergir a pessoa, então nós vamos batizar também, em nome de Jesus, porém vai ser por aspersão, mas a pessoa vai ser batizada. As pessoas que tentam achar a base bíblica para aspersão, geralmente eles vão tentar achar a base bíblica na casa de Cornélio, quando Pedro prega na casa de Cornélio, por exemplo, que a família se converte, aí eles vão falar assim, a Bíblia não fala que eles saíram para um rio, eles são batizados dentro de casa não tinha piscina, não tinha rio, então provavelmente vão batizar por aspersão, mas note que é dedutivo, né? Provavelmente, talvez. Outra base bíblica que eles vão usar quando Paulo está em Filipos, né, que o carcereiro se converte. Eu ainda vou ler essas bases bíblicas na sequência, mas quando ele se converte, eles são batizados ali. Não tinha piscina na cadeia, não tinha rio dentro da cadeia, então provavelmente foram batizados por aspersão, né? Não tem como eu assumir isso daí biblicamente
igual eu citei o texto de João Batista, igual eu citei o texto do batismo de Jesus, igual eu citei esses textos e o significado da palavra batismo, né, que é imergir. Então, eu não tenho como defender a aspersão biblicamente falando, mas a única coisa que eu consigo fazer é dizer que se a imersão não for possível, nós vamos batizar a pessoa por aspersão, ok? Eu vou citar as duas bases bíblicas para você anotar aí, que eu citei aqui de Cornélio e da prisão. A primeira de Cornélio é Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48. É Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48. A palavra do Senhor diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses também? Receberam como nós o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Isso aqui é na casa de Cornélio, quando Pedro vai batizar essas pessoas. Então, note que ele batiza ali dentro da casa. Então, provavelmente foi por aspersão ou por efusão, alguma coisa do tipo. Anote a outra base bíblica aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 33. Atos 16, 33, palavra do Senhor diz assim: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, olha para você ver, a gente pega essa base bíblica e nós podemos falar, deduzindo que o carcereiro ali com a sua casa foi batizado por aspersão, né? Mas você vê que não está claro no texto. Não é uma base bíblica que a pessoa pode usar de forma clara, literal, incisiva, categórica, entende? É uma base bíblica que não tem como falar que é por aspersão, igual às outras bases e até o significado da palavra, que eu posso defender que o batismo bíblico, a forma mais clara, fiel, é a imersão. Agora, como eu disse, um momento que a imersão não é possível, aí você batiza por aspersão ou por efusão no nome do Senhor Jesus, tá? Eu quero falar também com os amados aqui sobre a importância do batismo. A importância do batismo. Tem gente que acha que não é importante batizar. Eu quero que você anote aí um texto bíblico. Vamos para a Bíblia. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5 da palavra do Senhor. Anote aí, Tito, capítulo 3, versículo 5 da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha para você ver a importância que tem o batismo. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração. O que é isso? Batismo nas águas. E da renovação do Espírito Santo. O que é isso? É a mudança que o Evangelho traz em nós, é a regeneração do homem caído e a vinda do novo nascimento, do novo homem, que o Evangelho nos transforma, nos faz nascer de novo. Então, a importância do batismo, ela é muito grande, mas muito grande, certo? Por exemplo, abra aí a sua Bíblia também em João capítulo 3, versículo do 3 ao 7. Versículo 3 ao 7. Anote aí, João, capítulo 3, versículo 3 ao 7. A palavra do Senhor diz assim, isso aqui é Jesus falando para Nicodemos, ok? Jesus falando para Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Irmãos, falar que o batismo não é importante é negar essa fala de Jesus. Olha que ele vira para Nicodemos e fala assim: olha, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim: mas meu Senhor, eu já sou velho. Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu vou voltar lá para a barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Aí Jesus fala com Nicodemos: olha, é nascer de novo da água e do Espírito. É por isso que eu falo que o batismo é um novo nascimento. Só que olha para você ver a importância desse batismo. A Bíblia fala Jesus fala que quem não nascer não vê o reino de Deus. Olha para você ver. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, é tão importante o batismo, que Jesus ele coloca não como peça chave, você é salvo porque é batizado, não, nada disso, mas o batismo ele faz parte do pacote. Você tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito, sabe? Eu fico vendo pessoas que falam assim: eu creio em Jesus, eu vou na igreja, eu sou crente e tudo mais e tal, eu não preciso, batizar, já sou crente há muito tempo, para que batizar? Isso não tem necessidade. Olha o que Jesus está falando: quem não nascer da água e do Espírito não vê o reino de Deus, não entra no reino de Deus. Então, isso é extremamente necessário, o batismo na vida do cristão. Sabe, a pessoa que está confessando a sua fé, que está dizendo, que está confessando aquilo que crê, aquilo que acredita, é extremamente importante, é extremamente necessário, Quando Jesus coloca essa ordenança, essa direção, é extremamente necessário nós sermos batizados, passarmos pelo batismo nas águas, certo? É um novo nascimento. O batismo, ele nada mais é do que você confessar, é uma confissão pública. Lembra quando você confessa Jesus? Que no final do culto fala assim: olha, tem alguém que quer confessar Cristo e tudo mais. Aí você levantou a mão, foi lá, reconciliou com Jesus, confessou a Cristo. É uma confissão pública diante da sociedade, certo? Agora, por exemplo, o batismo também é uma confissão pública de fé. É você diante da comunidade, diante das pessoas, falar assim: olha, eu estou confessando a Cristo, eu estou nascendo de novo. A minha vida agora não é para mim, a minha vida agora é para Cristo. A minha vida agora não é para a minha pessoa, a minha vida é para Jesus. Entende? Então, quando você confessa, quando você batiza, é uma confissão pública de fé que a sua vida agora é de Jesus, ok? Eu quero fazer uma pergunta aqui que os irmãos geralmente fazem. Quem pode batizar? Quem é a pessoa que pode batizar? O que eu tenho que fazer para ser batizado? Existem pessoas que falam assim: bom, me falaram que esse negócio de batismo é muito complicado, Tem igrejas, por exemplo, por aí, que colocam o batismo quase que impossível, É quase que impossível a pessoa ser batizada, é quase que impossível a pessoa estar apta para o batismo, porque você para batizar, você tem que mudar isso, mudar aquilo, mudar não sei o que e tudo mais, e coloca-se um monte de restrição, coloca um monte de dificuldade, a pessoa tem que fazer uma mudança tremenda para ser batizada, Tem pessoas que colocam algo místico sobre o batismo. Por exemplo, eu já ouvi muito falar a pessoa falando assim: olha, depois que você for batizado, se você fizer alguma coisa errada, vai vir, na última aula que nós tivemos aqui sobre batismo, até uma irmã falou que falavam com ela assim: ó, se você fizer alguma coisa errada, vem 7 demônios, porque você já foi batizada. Gente, da onde que a pessoa tira base bíblica para isso, para falar uma coisa dessa? Da onde que a pessoa tira uma base bíblica para falar
que quando a pessoa batiza, se fazer alguma coisa errada, vem 7 demônios. Ô, meus irmãos, e colocam uma seriedade além do normal. O batismo é uma coisa séria, mas não é algo impossível. Não é algo que você tem que... Não, você tem que mudar, largar tudo. Mas não é você que larga, é Jesus que te faz largar. Não é você que se liberta, é Jesus que te liberta. Então coloca-se um peso que a pessoa acha que ela nunca está preparada para ser batizada, que ela nunca está pronta para ser batizada. Vamos confrontar isso aí na Bíblia? Vamos confrontar isso aqui na palavra de Deus? O que a gente precisa para ser batizado? Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35 ao 38. Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35 ao 38. Vamos ver o que você precisa para ser batizado? O que você precisa fazer para batizar? Vamos ver aqui agora. A palavra de Deus diz assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? A mesma pergunta que talvez pessoas que estão aqui nessa aula se fazem, não são batizadas. A mesma pergunta que às vezes quem vai ouvir esse Spotify, às vezes esse Spotify vai ser enviado para você, por algum amigo, para você que ainda não é batizado. É a mesma pergunta que você pode estar se fazendo, o eunuco fez para Filipe. Ele falou assim: Filipe, o que impede que eu seja batizado? Vamos ver a resposta de Filipe, versículo 37. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. A resposta de Filipe: é lícito, em outras palavras, pode, se você crê de todo o coração. Olha a resposta do eunuco. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Filipe mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Olha aí. O eunuco vira e fala assim: o que eu tenho que fazer para ser batizado? A única pergunta que Filipe fez: você crê? O eunuco fala assim: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala assim: então você vai ser batizado. Filipe não perguntou para o eunuco assim: peraí, primeiro vamos saber da sua vida, né? Aonde que você anda, onde que você tem andado, o que você tem feito, hein? Como é que está a sua vida? Você ainda vai fazendo uns negócios errados? Você vai na balada, você fuma, você bebe? Como é que é a sua vida? Como é que tá namorando? Como é que tá a sua história? Me fale aí, né? Porque é uma coisa muito séria. Gente, é uma coisa séria, mas batismo é uma confissão. Batismo é uma confissão, entende? Então a única pergunta que interessa para Filipe é: você crê? Porque Filipe foi falando com o eunuco sobre a pregação do evangelho, né? Filipe, quando chega, o eunuco está lendo uma parte do rolo de Isaías e não está entendendo. Então Filipe fala assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala assim: não estou entendendo, não tem quem me explique. Filipe começa a explicar, Filipe prega para o eunuco, Filipe fala de Jesus para o eunuco. Aí o eunuco fala assim: eu quero ser batizado. Ele deve ter falado sobre batismo para o eunuco. O eunuco fala assim: eu quero ser batizado agora, o que me impede? Nada, só uma coisa: você crê? Creio. Então pronto. Você quer ver a base bíblica aí? É só você abrir aí agora a sua Bíblia, em Marcos capítulo 16. Eu vou até pegar minha Bíblia aqui também, e eu vou abrir junto com você aqui agora. Marcos capítulo 16, abre aí a sua Bíblia, Marcos capítulo de número 16, nós vamos ler aqui o versículo de número 15. Versículo de número 15, a palavra de Deus diz assim: e ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Olha o que a Bíblia fala: quem crê e for batizado. O único pré-requisito para se batizar é crer. O único pré-requisito para se batizar é crer. Então, pastor, mas me falaram que eu tenho que mudar um monte de coisa, fazer uma preparação de 1 ano, ser membro na igreja há 6 meses, que eu tenho que... Aonde que falou isso? Qual o texto?
Qual versículo bíblico? Da onde que tirou isso da Bíblia? Porque a minha Bíblia está falando aqui, ó, quem crê e for batizado vai ser salvo. Olha o eunuco virando para Filipe virando para o eunuco e falando: você crê? Eu creio. Então vai ser batizado, certo? Então, olha, você pode me perguntar aí, pastor, tá, tudo bem. Então, mas crê em quê? Crê em quê? Fala comigo, em que eu vou crer? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o crer, já que eu estou falando que o único pré-requisito para se batizar é crer. Talvez você pode estar aí pensando, tá, mas eu tenho que crer em quê? Quando eu falo com você que você tem que crer, não é você só ter a fé que Jesus existe, tá? Não é só isso não, porque se você parar qualquer pessoa na rua e falar assim, ei, você crê em Deus? A maioria vai falar assim, creio. Tá, mas você crê em Jesus? A maioria vai falar, creio sim. Jesus, coisa linda, ele salvou e tudo mais. Então, não é só você acreditar que Jesus existe, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, mas é você entender o que ele fez. Isso aí, se você quiser anotar, pode anotar. Esse crer que eu estou falando com você, que é o único pré-requisito para batismo, não é só acreditar que ele existe, mas é entender o que ele fez pela sua vida, entendeu? Por exemplo, tem dois aí elementos básicos que estão na fé salvífica. A identificação e apropriação. Identificação e apropriação. Identificação. O que é identificação? É o aspecto da fé que nos faz ver Jesus, que assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição de justiça dele. Olha, presta atenção nisso. Ele assumiu a primeira fé, quando eu falo aqui do crer para ser batizado, primeira coisa que você tem que crer é que ele assumiu a sua posição de pecado para que você assumisse a posição de justiça dele. Você só é considerado justo porque ele um dia foi considerado pecador. Glória! Isso é bom demais, meu irmão. Primeiro ponto que você tem que crer para você ser batizado, é você saber que ele tomou o seu lugar de pecador, para que você pudesse ser chamado de justo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, 21. Anote aí, 2 Coríntios capítulo 5, 21. A palavra do Senhor diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Glória! Isso é muito lindo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, anota outro texto aí, anota outro texto, eu dou aleluia, eu não aguento não. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha aí, então o motivo de eu me batizar é porque eu estou morrendo para aquela vida de pecado. O que passou, passou. Mas o primeiro ponto do crer, é você saber que ele tomou o nosso lugar, né? Jesus foi crucificado pela nossa vida, morreu pela nossa vida. A nossa fé, esse crer, né, para ser batizado, esse crer é aquela fé que nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com ele, que nos coloca no túmulo, sepultados com ele, que nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. É quando nos vemos nele, entendendo o sacrifício vicário, entendendo o sacrifício na cruz do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez. Entende? Então, esse crer para ser batizado é você entender, se tornar participante do que ele fez na cruz por você, do sacrifício que ele teve pela sua vida, é você ser crucificado com Cristo, é no batismo ser sepultado com Cristo, é você ser ressuscitado com Cristo, que é a nova vida, é você saber
que o céu te espera, tudo isso mediante o que Jesus fez na cruz. Então essa é a primeira parte do crer, é o que eu disse aqui da identificação. Agora, a apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que eu já vi realizado por Jesus. Olha, quando você se apropria, um é você saber, identificar qual é a sua fé. O segundo é você se apropriar, é você viver, é você tomar posse daquilo que Jesus realizou. É quando nós entendemos que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos por graça, mediante a fé. É nos apropriar disso, é nos apropriar que a salvação, ela não é aquilo que nós estamos fazendo, mas é o que Cristo fez pela nossa vida. Esse é o crer, é você se apropriar, é você tomar posse daquilo que Jesus já fez pela sua vida. Anote um versículo aí, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Anote aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Toma posse da vida eterna. Como é que olha o versículo, toma posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna? O que é eu tomar posse dessa vida eterna? Estando aqui. Pastor, o que é isso? É eu já ter certeza da minha salvação. É eu já ter certeza, porque a minha salvação não depende do Elias, depende de Jesus. Então, esse crer para ser batizado é você saber o que Jesus fez pela sua vida, é você saber a obra de salvação que foi feita pela sua vida. Pastor, entendi. Então isso é o crer, é você identificar o que Jesus fez pela sua vida, é você se apropriar, é você viver o que Jesus fez pela sua vida, porque tem gente que sabe, mas não vive. Tem gente que sabe, mas não tem. Tem gente que sabe o que Jesus fez, mas ele acha que toda hora ele perde a salvação, toda hora Deus não ama ele, toda hora Deus não quer nada com ele. Ele sabe, mas ele não se apropria. Então, olha para você ver, é você saber e se apropriar, viver essa salvação de graça, ok? Pastor, quantos batismos eu posso batizar? Ah, glória! Quantas vezes eu posso batizar? Isso aqui é uma pergunta muito comum. Eu sei que os irmãos podem achar até engraçado, mas é uma pergunta extremamente comum. As pessoas falam assim, pastor, quantas vezes eu posso batizar? Eu batizei, mas tem muito tempo. Quantas vezes eu já recebi essa pergunta? Eu batizei, tem muito tempo, tem muitos anos. Depois disso eu saí da igreja, eu desviei do evangelho, fiquei um tempo fora. Aí agora eu estou voltando para a igreja e eu queria, reafirmar minha fé. Eu queria renovar os meus votos com o Senhor. Eu posso batizar de novo? Não. Pastor, eu fui lá em Jerusalém e aí eu vi lá o Jordão, aí eu falo assim, nossa, eu vou me batizar mais uma vez, eu vou ter o segundo batismo, Eu posso batizar de novo? Não. Por quê? Você pode entrar no Jordão, toma banho, mergulha no Jordão. Eu mesmo, se eu for em Jerusalém um dia, eu quero nadar no Jordão, ô glória. Eu quero nadar, entrar na água, dar aquela nadadinha, hein? Borboleta, ô glória. Eu quero nadar, mas batizar de novo, eu posso batizar de novo? Não. Ué, pastor, por que eu não posso? Abra sua Bíblia aí, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 5. Abra aí, por gentileza. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 5, da palavra do Senhor. Abra aí, por gentileza. Efésios, capítulo de número 4, versículo 5. Pastor, eu posso batizar de novo? Vamos ver o que a Bíblia fala. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Meu Deus, espera aí. Um só Senhor. Vamos ler o 4 para você ter contexto? Um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor,
uma só fé, um só batismo. Se eu falar que pode ter dois batismos, eu posso falar que tem dois Senhor. Eu posso falar que tem duas fé. Então, não tem como eu fugir desse texto. Esse texto é literal, é claríssimo. É mais claro que água, meu amigo. Um só batismo. Então, eu já fui batizado quando eu tinha 12 anos de idade, mas eu desviei e estou voltando agora. Você vai reconciliar com Jesus, você vai fazer discipulado, você vai ler Bíblia, você vai orar, você vai desviar do mal, santificar, mas não tem necessidade de batizar de novo, porque batismo é um. Efésios capítulo 4, versículo 5. Pastor, quem que deve batizar as pessoas? Quem que deve batizar as pessoas? Né? Geralmente a gente vê os pastores batizando, né? Muito lindo e tudo mais e tal. Uma coisa que eu falo aqui na Viva Church é que eu quero que os irmãos participem do batismo. Eu quero que os irmãos participem do batismo. Que irmãos? Você ganhou uma pessoa para Jesus, você discipula essa pessoa, você está consolidando essa pessoa, você está caminhando com ela na fé. Aí no dia do batismo, eu vou batizar sozinho porque eu sou o pastor da igreja? Não, eu quero que você participe. Lembra do texto áureo que nós lemos? Mateus capítulo 28, versículo 19. A Bíblia diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, meu irmão, essa ordem é para mim? Essa ordem é só para mim? Essa ordem não é para você, não? Essa ordem é para todos. Então, sim, você vai batizar pessoas também. Eu estimulo isso. Os obreiros que ganham almas na igreja, que discipula, que edifica essa pessoa, que está do lado, ela é praticamente um filho na fé seu, é um Timóteo, é um Tito. Eu quero que você participe desse batismo. Eu quero que mais pessoas participem do batismo. Eu não tenho propriedade privada de batismo, não, meu querido. Ah, porque ele é o pastor da igreja, é só ele que batiza. Não, não, não. A pessoa, o que a Bíblia está falando é ide, ensinar as nações, batiza. Então, por questão de organização, muita atenção nisso. Por questão de organização, é normalmente o pastor que batiza. Mas eu quero começar a ceder espaço na igreja, pessoas aí que estão caminhando, discipulando, ganhando alma, acompanhando. Eu quero que você participe, eu quero que você viva esse evangelho, eu quero que você tenha essa experiência de batizar pessoas na água. Por exemplo, tem alguns questionamentos acerca do batismo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, vou dar um questionamento do batismo. Eu acabei de citar aqui Mateus 28, 19, aonde Jesus está mandando ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, tem pessoas que questionam. Você já percebeu que no livro de Atos dos Apóstolos, nenhum apóstolo batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você já notou isso na Bíblia? Talvez algum dia alguém vai questionar você, ok? Alô, obreiro da Viva Church, alô, futuro pastor da Viva Church, talvez algum dia alguém vai te questionar. Mas isso aí, pessoas que são unicistas, que não acreditam na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, vão questionar e vão falar que os apóstolos não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uai, pastor, isso está na Bíblia? Tá, ué. Abre aí para você ver. Atos 2:38. Atos 2:38. Atos dos Apóstolos 2:38. A palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 16. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Cadê o Pai, Filho e Espírito Santo? Que Jesus tinha falado em Mateus. Abre aí, Atos 10:38. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Atos 10:38. De novo batizando em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer mais uma? Atos 19:5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos 19:5. Aí eu te pergunto, né? Ou talvez você me pergunta: uai, pastor, esse negócio aí de Mateus, né? Mateus 28, fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas
quando os apóstolos vão batizar, eles vão batizar no nome de Jesus. Por quê? Quando Jesus cita para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele faz dizendo isso para entender no nome de quem, na intenção de quem. Por exemplo, Pai não é nome, é título, que indica uma posição. Filho não é nome, é título. Espírito Santo não é nome, é título. Indica uma posição. Agora, qual que é o nome? Qual que é o nome que representa a Trindade na Terra? Jesus. Qual que é o nome que representa a Trindade na Terra? Jesus. Então, quando Jesus ele está dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está apresentando o título, ele está apresentando a Trindade, ele está apresentando de quem que é o batismo. Agora, quando é para usar o nome que representa a Trindade na Terra é Jesus. Amém? Então, eu quero finalizar a aula, citando com vocês aqui, batismo infantil. Eu espero que até aqui tenha se entendido que o batismo simboliza esse novo nascimento, tá? Batismo, eu quero deixar claro aqui também, que batismo ele não salva ninguém, tá? Batismo não é certeza de salvação, não, porque foi batizado, tá salvo. Não, tem nada disso. Entende? Então, batismo não é certeza de salvação, não é porque a pessoa é batizada que ela já está salva por conta do batismo, não. Ela é salva pela graça do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, ladrão da cruz não foi batizado. Quando Jesus está na cruz, que ele conversa ali com aqueles ladrões, o que creu, Jesus fala assim, ó, ainda hoje vai estar comigo no paraíso, mas ele não foi batizado. Você viu aquele ladrão sendo batizado? Não foi batizado. Então, ele não foi salvo, pastor? Foi salvo. Ele foi salvo sim, porém não foi batizado. Mas por que não foi batizado? Porque ele não quis? Não, porque não teve oportunidade. Ele não foi batizado porque não teve oportunidade. Logo, na sequência do texto, ele morre. Então, não tem como ele ser batizado. Por exemplo, eu chego, dei o exemplo aqui, mas agora há pouco eu dei o exemplo do hospital. Eu chego no hospital, eu prego para alguém, a pessoa crê, confessa, passa um dia, sei lá, passa algumas horas, a pessoa morre, não teve como ser batizada. Essa pessoa está condenada? Ela não foi salva? De maneira nenhuma. No último momento de vida, a pessoa confessa a Cristo e crê no Senhor. Aí ela foi salva, mas ela não foi batizada, mas foi salva. Mas não foi batizada porque não teve a oportunidade de ser batizada. E não porque ela não quis ser batizada. Aí é diferente. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de pregar para minha avó paterna, quando ela tinha 98 para 99 anos de idade. Na minha família tinha algumas pessoas cristãs, no meu pai já era pastor, e a minha avó, ela confessou a Cristo, né? Mas ela, até então, ela nunca tinha sido batizada. E eu um dia fui conversar com a minha avó, e Deus me deu uma graça, uma sabedoria para conversar com ela e falar que ela precisava ser batizada, porque apesar da idade avançada, de 98, 99 anos, ela precisava ser batizada, porque ela tinha a oportunidade de batizar. Minha avó tinha saúde, tinha capacidade, e ela falou assim, então eu quero ser batizada. E foi aí que nós tivemos a oportunidade, meu pai teve o privilégio, junto comigo, de batizar minha avó com 98, 99 anos, e ela dormiu no Senhor com 101 anos de idade. Então, quando você tem a oportunidade, é extremamente necessário ser batizado. Você lembra aí da passagem que eu coloquei de Nicodemos. É necessário que nasça de novo da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Então, é extremamente necessário. Vamos falar de batismo infantil e eu vou encerrar a aula de hoje. Quando você vê igrejas ou lugares falando de batismo infantil, e eu falo igrejas e lugares porque geralmente o que a gente está acostumado é a igreja católica, apostólica romana, né, batizando crianças ali quando ainda são bebês, né? Geralmente você vê isso daí na igreja católica apostólica romana, batizando bebês. Agora, tem outras denominações, igual eu citei aqui da igreja presbiteriana, e outras igrejas que também batizam bebês.
Aí você me pergunta, qual, pastor, o argumento que essas pessoas usam para batizar bebês? Bom, primeiro argumento que geralmente é usado no batismo infantil é a circuncisão. Se você conhece bem o Antigo Testamento, você vai lembrar que as crianças, Deus, depois de Abraão, estipulou uma marca na pele, na carne, para o seu povo, né? Então eles cortavam o prepúcio, o órgão genital masculino tem uma pelinha em volta, que é o prepúcio. Então a circuncisão era que quando aquela criança nascia, era cortado o prepúcio da criança. Essa era a marca na carne do povo de Deus, certo? Era a marca na carne para o povo de Deus. Então ele circuncidava a criança, ok? Então as pessoas falam que essa circuncisão era feita nas crianças que não sabiam de nada, ok? Então logo tem base para o batismo infantil. Logo, do mesmo jeito que circuncidava as crianças, logo você pode batizar crianças também. Só que, vamos argumentar sobre aqui e vamos entender um pouco mais sobre a circuncisão. A circuncisão era para o povo de Israel ou para quem se convertesse, certo? Ao povo de Israel, raras exceções, mas normalmente era a marca de um povo, de uma raça, ok? A pessoa nascia judeu, nascia hebreu, ela nascia assim. Entende? O batismo não é uma marca para o brasileiro, ou para o europeu, ou para o belga, ou para o argentino. O batismo é resultado da fé salvífica em Cristo. Então, já tem uma diferença aí da circuncisão. Segundo ponto, a circuncisão era feito em criança? Era, mas era feito em menino. Já que quer batizar a criança, batiza só menino. Por que quer, não está comparando com a circuncisão? Porque se eu estou dizendo para você que é uma pelinha, o prepúcio é uma pelinha do órgão genital masculino, eu estou te dizendo que óbvio que menina não era circuncidada, era só o menino. Então, e aí? Vamos batizar só menino? Por que batiza criança de todo sexo? Tanto menina quanto menino. Então, já dá para ver que o batismo nada tem a ver com a circuncisão no sentido de ser infantil. Você vai ver agora que eu vou citar um texto para você daqui a pouco que Deus vai mudar aí para a igreja a situação. Por exemplo, a circuncisão era um sinal na carne. O batismo é um sinal interno, porque é uma confissão daquilo que você crê. Anote aí, Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Anote aí, por gentileza, Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. A circuncisão para a igreja é o batismo. Nós somos sepultados com ele. Entende como é que é a situação? É como se eu estou sepultando uma vida de pecado, para que eu vou batizar uma criança? Se eu estou sepultando uma vida de pecado quando eu batizo, por que eu estou batizando uma criança? Que pecado que aquela criança tem? Qual que é a obra de pecado que ela viveu? Qual que é a obra de pecado que ela cometeu para ser batizada? Agora, quando a pessoa cresce, crê e confessa e quer o batismo, aí sim ela vai ser batizada, porque indica o seu novo nascimento para com Cristo, ok? Outro argumento que eles usam para o batismo infantil é que na casa dos apóstolos deveriam ter, na casa, né, onde os apóstolos iam, deveriam ter crianças. Por exemplo, eu citei aí já o texto de Atos 10, 47, 48. Atos 10, 47, 48, onde Pedro está na casa de Cornélio. E ele manda, no versículo 48, que todos eles fossem batizados. Aí eles falam assim: todos da casa de Cornélio foram batizados.
Provavelmente, provavelmente, na casa de Cornélio devia ter criança. Então as crianças também foram batizados. Outro texto que eles usam, Atos dos Apóstolos, esse aqui eu quero que você anota. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14 e 15. Anote aí, Atos 16, versículo 14 e 15. E depois nós vamos ler o 31 até o 34. Atos dos Apóstolos, isso aqui a gente tem que ler, é importante. Atos dos Apóstolos 16, 14 e 15. Depois você vai para 31 até o 34. Olha o que a Bíblia fala. Isso aqui é a pessoa tentando defender o batismo infantil. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Isso aí na casa de Lídia, toda a casa de Lídia foi batizada. Vamos para o versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs às mesas e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aí eles falam, provavelmente na casa de Lídia tinha criança. Provavelmente na casa do carcereiro também tinha criança. Olha para você ver como é que a base bíblica para batizar a criança é totalmente dedutiva. É dedução. Eu deduzo, eu penso, eu acho, eu creio que tem criança. Uai, meu irmão, eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. A Bíblia não afirma. Se a Bíblia não afirma, eu não posso afirmar. Como é que eu falo uma coisa dessa se a Bíblia não está me falando? Mas daqui a um bocadinho eu vou defender aqui o batismo de cachorro, porque provavelmente tinha um cachorro lá na casa e batizou o cachorro também. Eu vou defender o batismo de algum animal, porque com certeza naquela família tinha algum animal. É totalmente dedutivo. É totalmente dedutivo. Entende? Então, assim, eu não posso criar uma doutrina em algo que é puramente na dedução, interpretativo, entende?